subir no YouTube, para, inclusive, né, outras pessoas assistirem depois. Então, né, retomando o agradecimento, já começou a gravar agora, né, agradecer as pessoas que apoiaram a sustentação do SEB Porto Alegre, e agradecer a proprietária que aceitou negociar o valor, assim, né? Ela está num outro fuso horário, está lá na China, mas ela sempre nos retornava, assim, e conseguiu manter, a gente conseguiu manter a casa, assim, foi bem, bem especial. E a gente está voltando nas atividades presenciais agora, ainda não com a quantidade de atividades que a gente estava tendo antes, né, da pandemia, mas aos poucos está retomando, estão entrando novos estudos, então a gente está retomando. Então a gente segue no formato híbrido, né, assim como o Fernando falou, assim, a gente descobriu essa facilidade do online, então a gente não vai abandonar isso agora. Então a gente segue no presencial, mas segue no online também. E assim que a gente conseguir assim também os méritos de poder manter a internet lá, né, retomar a internet lá, a gente vai tentar fazer as atividades lá e online ao mesmo tempo. Mas por enquanto elas são ou online ou presenciais, né? Então, o híbrido ainda está um pouco mais difícil. Então, queríamos convidar todos e todas, né, a participarem. A gente viu pelos formulários, pelas respostas, pelo formulário, né, as respostas que era da inscrição, que muitas pessoas, talvez até a maioria, a última vez que eu olhei era a maioria, não sei se continuava sendo, a Tamisa que está aí, está balançando a cabeça, parece que sim. A maioria é a primeira vez, né? Primeiro contato, assim, não tá, realmente pessoas que não estão frequentando, assim. E é uma alegria, assim, é sempre uma alegria a gente receber vocês, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E as práticas regulares também do SEB Porto Alegre. Então a gente tem uma grade de atividades que está cada vez preenchendo mais, né, de meditação. A gente oferece meditação silenciosa, introdução, tem uma atividade que é de introdução ao budismo na quinta-feira à noite, e tem alguns estudos também, o estudo do Meditando a Vida, acho que vai começar, das 4 Nobres Verdades, tá mais ou menos, a gente está se encaminhando assim, para os estudos também. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a esses estudos. E agora, com uma alegria, a gente recebe o Fernando Leão novamente, sempre disponível, sempre generoso, sempre com essa risada solta aí que vocês vão ver, e com toda a sabedoria e conhecimento dele aí trazendo para nós. O Fernando é professor, né, educador e historiador, né, e aluno do Lama Santen e tutor do SEB. E até não sei há quanto tempo, desde quando que tu é aluno do Lama, Fernando? Desde 2005. 2005, ó, tempinho aí, hein? Fazendo 17 anos. Olha, legal, muito bom. E eu aceitou o nosso convite, assim, da gente fazer essa abertura. Na verdade, é a primeira atividade, entre aspas, externa, né? Porque não tem externa, mas assim, né? Essa atividade com uma palestra, assim, nesse evento deste ano. Então, muito agradecidos ficamos, Fernando. E te deixamos com a palavra. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu comecei a olhar o roteiro aqui, mas depois eu parei de olhar, senão eu ia ficar travando. Aí, se a Tamisa e a Paula quiserem me complementar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que não, né? Só queria, antes de qualquer coisa, dizer da alegria, né, de estar aqui, de estar no SEB Porto Alegre, né? Porque a pandemia também altera, né, essa percepção de espaço, que é o SEB Porto Alegre, né? Então, já tive a oportunidade de estar aí ao vivo, né, na sala. Agora eu estou aí remoto, mas no SEB Porto Alegre, que tem um carinho muito grande, né? Vocês sempre foram muito gentis e muito legais, assim, né? No Zé, né? Na Tami, na Estela, tenho grandes amigos, assim, né? Então, é sempre com alegria que eu entro pela porta do SEB Porto Alegre. É sempre muito bom, muito bom.
É isso, eu queria aproveitar essa introdução do Zé para agradecer novamente a todos vocês que, né, com a contribuição, com a colaboração de vocês, permitiram que a sede do SEB Porto Alegre permanecesse. Isso é realmente muito meritório, assim, em tempos que vivemos, assim, de pandemia, enfim, dessas dificuldades todas de sustentarmos os centros de Dharma. Saber ter essa notícia, né, de que o SEB Porto Alegre conseguiu ultrapassar esse momento turbulento, né, com o apoio né, dos praticantes, é realmente maravilhoso. Assim. Bom, e agradecer a vocês estarem por aqui, né? Estou aqui olhando, já somos em 31. Né? Uma quarta-feira à noite, tanta coisa para fazer. Vocês estão dispondo do tempo de vocês para estar aqui ouvindo falar sobre a história do budismo a partir da perspectiva da vida do Buda. Esse nosso primeiro encontro, né? Teremos outro daqui a 15 dias, né, para falar especificamente do budismo tibetano. Mas esse nosso primeiro encontro, e é muito legal que seja assim, né? O Zé falou, tem muita gente que é a primeira vez que está participando de alguma atividade do SEB. E que bom, né, que vocês participem de uma atividade do SEB baseados, assim, né, em conhecer um pouco mais do budismo a partir da perspectiva, enfim, da vida do Buda, né? Quando a gente fala dessa perspectiva da vida do Buda, bom, então, assim, antes de começarmos, eu sou historiador, né? Eu sou professor de história por, né, mais tempo que eu gostaria de me lembrar. E aí não dá para dissociar o praticante, o aluno do Lama e o historiador. Então, essa minha abordagem que eu faço hoje com vocês é uma abordagem que vai misturar as duas coisas. Ela vem desde informações, digamos assim, canônicas, né, de textos ligados ao budismo que vão falar sobre a vida desse príncipe que se torna um Buda, há também aos levantamentos historiográficos, arqueológicos. Então, a gente vai ter essa possibilidade de ter uma abordagem que não é apenas uma abordagem de um praticante, né, que seria uma abordagem religiosa, mas também não é apenas uma abordagem historiográfica, científica, arqueológica. Né? Eu vou tentar temperar as duas coisas. Né? Então, esse vai ser o tema, assim, né, quando a gente estiver conversando. Então, entrando já no assunto em si, apesar do Buda histórico, né, a gente fala do Buda histórico porque é esse Buda Siddhartha Gautama que a gente tem as informações históricas, tem local, tem data, tem um bocado de coisa, mas ele é do século 6 a.C. Ele nasceu no século 6 a.C., né? E datações dessa época, né, principalmente quando, por exemplo, o Buda, quando morre, ele é cremado. Então, a gente não tem levantamentos arqueológicos muito específicos para fazer a datação. Né? Então, se estima, de uma forma geral, né, só para dar alguns parâmetros de data, parâmetros históricos, né? O Buda ele nasce mais ou menos em 563 a.C., 563 AC. E se estima que ele viveu 80 anos. Então, ele morre em 483, mais ou menos. Também essa especulação sobre o tempo de vida do Buda é algo complexo, é algo complicado. Né? Falar que o Buda viveu 80 anos naquela época é algo que a gente precisa tomar
com um pouco né, de cuidado. Para vocês terem uma ideia, né, a expectativa de vida na Índia, na época, né, era a Índia, né, hoje está mais ligado ao Nepal e tudo mais, assim, a expectativa de vida da Índia no século VI, na virada do século VI para o século V a.C., era de 42 anos. Ora, então, quando a gente vê algumas fontes dizendo que o Buda viveu 80 anos, significa, na maioria das vezes, que o Buda viveu pra caramba. Ele morreu muito velho para os padrões da época. Então, esse muito velho para os padrões da época é algo que varia entre os seus 60 anos a 80 anos, tá certo? Então, a gente não tem essa certeza toda, né, de quanto tempo durou a vida do Buda, né? Se diz tradicionalmente esses 80 anos, né? Mas é difícil haver alguma comprovação histórica, arqueológica, enfim, desse período de 80 anos. Então a gente tira, né, assim, de boa entre 60 e 80 anos como o período da vida do Buda, certo? Quando o Buda nasce, né? Então vamos pensar assim, o Buda quando nasce, ele vai nascer, e aqui eu vou precisar de abrir um slide para vocês aqui, para a gente ter essa ideia. Assim. Eu não sou de ficar mostrando muito slide, não, mas nesse caso a gente vai precisar, principalmente quando está gravando, né? Porque a coisa fica meio esquisita. Olha só, essa aqui é uma... Aqui. Isso aqui é um mapa, não é bem um mapa, né? Mas é um croquis da região por onde o Buda andou durante a sua vida, certo? E aí eu queria ver com vocês algumas coisas. Primeiro, percebam, né, que nessa representação, né, a gente tem uma legenda, assim, né? Quando a gente pega esses nomes que estão maiores, né, numa fonte maior, tipo aqui Kosala, Avanti, Magadha, né, a gente está falando de reinos. Né? Quando a gente vê esses nomes que estão em maiúsculo, mas um pouquinho menor, né, é um reino, né, subalterno. Então, o reino Sakya, que é o reino no qual o Buda, enfim, nasceu, e daqui a pouco eu conto um pouco mais da história dele, o reino Sakya, ele era um reino subalterno, né, ao reino de Kosala, que está aqui, tá certo? O reino de Kosala, por sua vez, né, era inimigo, vamos dizer assim, mas existia uma disputa política, uma disputa por territórios com esse outro grande reino aqui no Sudeste, que é o reino de Magadha, tá certo? Kosala e Magadha eram reinos que disputavam espaços políticos e disputavam espaços territoriais. Esses espaços políticos e espaços territoriais se determinava pela quantidade de reinos que eram subjacentes a eles, né, subalternos a eles. Então, esses reinos, como, por exemplo, Kosala e Magadha, eram os grandes reinos. Os reinos né, subalternos, eles eram regidos por reis. Reinos, óbvio, né, Fernando? Reinos regidos por reis. Rajas, em hindu. Raja. O grande rei,
como Kosala e Magadha, eram os grandes reis, Maharaja, que chegou para o português como Marajá. Né? Essa palavra Marajá é um pouco mais tranquila para nós. Né? A gente conhece essa palavra. O Marajá, né, é um aportuguesamento da expressão Maharaja. Maha, grande, Raja, rei, grande rei. Né? Então, vocês observem que há aí toda uma estrutura política e, consequentemente, social para explicar essas relações. Isso vai ter uma importância relevante assim para a história do próprio príncipe Siddhartha e, consequentemente, do Buda. Ora, então, essa é a região do nascimento do Siddhartha, e aqui a gente tem os reinos poderosos, né? Como Kosala e Magadha. Vamos voltar a ver todo mundo. Aí o que acontece? Naquele reino, né, que vimos, o Buda nasce lá no reino Sakya, que além de ser um reino, é também o nome de família, né? O clã Sakya, né, uma família, era quem governava o reino Sakya. E aí a gente avança numa peculiaridade, né, e que vai ter um impacto no discurso canônico da história do Buda. Se diz que o Buda ele é um príncipe, filho do rei Suddhodana, o rei, né, do reino Sakya. E que, como filho do rei Suddhodana, ele seria o herdeiro do trono. Bom, na verdade, não é bem assim, né? Esses reinos, nessa época, eles eram monarquias republicanas. É um conceito muito interessante. Eram monarquias, portanto, tinha um rei, tá? Que governava por toda a sua vida. Por outro lado, era uma monarquia republicana. Ele não era hereditário. A sucessão não era hereditária. Por exemplo, quando a gente vê na Inglaterra, né, o dia que a rainha Elizabeth morrer, o filho dela, o príncipe Charles, vira rei, tá certo? Por direito hereditário, a não ser que ele abra mão disso. Nos reinos da Índia não era assim que funcionava. Quando o rei morria, a população escolhia dentro da família, né, governante, dentro do clã Sakya, quem iria ser o próximo rei, não necessariamente o filho do rei. Então havia dentro do próprio clã algumas disputas, tá certo? Isso complica, por um lado, né, porque a explicação tradicional canônica é de que ele seria um rei, enfim, ele seria o herdeiro de Suddhodana, quando na realidade não seria bem assim. Por outro lado, explica um dos principais antagonistas da história do Buda, que é um próprio primo dele, o Devadatta. O Devadatta é um primo do Buda e que vai passar por toda a vida do Buda, desde garoto até quando o pequeno Siddhartha, né, príncipe, até quando ele se torna o Buda, ele vai estar perseguindo esse primo. Há um conflito muito sério entre eles. E esse conflito tem por raízes que ambos disputavam o trono do rei. Né? Mas, enfim, pano geral, né, político. Quero dar agora um pano geral social, cultural. Assim. Nesse final do século VI a.C., a Índia estava passando por uma profunda perturbação da sua ordem religiosa. Por quê? A ordem religiosa vigente, tradicional, lá da Índia, era a religião védica, Vedanta, pré-hindu. E o que acontece? Essa religião
né, estabelece o sistema de castas, colocando no topo da pirâmide social os brahmanes, ligados ao sacerdócio, certo? E com uma grande quantidade de deuses que haviam, esses sacerdotes não faltava emprego para eles, né? Porque para cada deus é um sacerdote. Então, vocês imaginem a quantidade de deuses, né? Para vocês verem, hoje, no hinduísmo contemporâneo, né, se estima algo em torno de 10.000 deuses dentro do panteão hindu. Né? Então, é Deus para dar com pau, né? E, consequentemente, sacerdotes. Entretanto, estava acontecendo uma coisa muito interessante. A casta dos... Então, eu tenho lá no topo da pirâmide social os brahmanes. Depois dos brahmanes, eu tenho a casta dos guerreiros, que, enfim, são os governantes. E abaixo da casta dos guerreiros, eu tenho a casta dos comerciantes. Tá certo? O que acontece nessa virada do século VI para o século V a.C.? Essa casta dos comerciantes está enriquecendo. Está ficando muito rica. E quando ela fica muito rica, ela acaba não concordando com essa estrutura social na qual ela está subalterna a sacerdotes, aos guerreiros e tudo mais. Ela não vê representada na sociedade a sua relevância econômica. E aí o que vai acontecer? Começa a haver os primeiros movimentos, né, que vão promover um cisma, que vão promover, né, uma reforma dentro da religião Vedanta. E é nessa época que começam a surgir mestres fora da estrutura dos brahmanes. Né? Então, a gente vai ter outras castas se estabelecendo, principalmente nas florestas, óbvio, porque eram perseguidos, né, por estarem fora do establishment social. Então, eles vão para as florestas para evitarem ser perseguidos. E guarde essa história de ir para a floresta, porque vai acontecer a mesma coisa no Tibete, né, 13 séculos depois. Então, esses mestres alternativos, vamos dizer assim, vão para a floresta e começa a haver um processo no qual, né, lá pelo final do século V a.C., surge... Então, pensem, né? É um processo longo, de 100 anos, praticamente. Vai surgir aquilo que será chamado de brahmanismo, porque surge sobre todas essas divindades que existiam o deus dos deuses, Brahman, o que facilita muito a vida dos comerciantes, que ao invés de ter que, né, bater de porta em porta, de templo em templo, fala só com um sacerdote, e ele fala direto com Brahman, e Brahman se ajeita com os outros deuses. O brahmanismo vai gerar, não vou dizer um monoteísmo, mas vai estabelecer, né, também uma estrutura piramidal entre as divindades. E surge Brahman como Deus dos deuses, o Deus criador. Então, veja, a gente tem, nessa época, né, uma profusão de mestres, uma profusão de contestações, outras ideias surgindo, outras heresias, né, surgindo aí do Vedantismo. Então, assim, só para deixar claro, né, essa expressão heresia é todo desvio da estrutura tradicional religiosa. Né? Não há nenhuma crítica aí. Ora, então vejam, né? O Buda está nascendo, o Buda não, o príncipe Siddhartha surge nesse período de grande efervescência política, social, cultural, religiosa, e ele é um homem do seu tempo. Ele vai falar dentro dessa perspectiva. Isso é uma coisa interessante. Assim. Aí vamos para a história, digamos, oficial, a história tradicional, né? Quando a gente fala do nascimento do Buda, né, existem várias fontes canônicas que vão descrever a vida do Buda. Né? Se destaca aí, né,
três grandes textos. O Mahavasta, né, chamado Maha, né? A gente falou de Maharaja, é o Maha aparecendo de novo. Mahavasta, o grande relato. Né? É um texto, né, que busca trabalhar todas as etapas da vida do príncipe Siddhartha, desde períodos anteriores à sua própria vida. O segundo texto é aquele que se chama Lalita Vistara Sutra, né? O desenvolvimento da alegria. Lalita é alegria, né? Então, Lalita Vistara, o desenvolvimento da alegria ao conhecer a vida do Buda. Tem também, já bem mais recente, né, já do século II da nossa era, né, um texto chamado Buddha Carita, a vida do Buda. O que acontece nesses três textos? Eles são textos, né, em que há todo um enfeite na vida do Buda, né? O Lalita Vistara, assim, praticamente assim, cada vez que o Buda acorda, trombetas tocam, os devas surgem. Então, existe uma coisa muito mística, religiosa nesses textos. Além desses três textos, né, existe o Buda Dharma, que ele é mais recente ainda, e que ele enxuga no seu relato essa questão dos milagres, das coisas maravilhosas da vida do Buda. É no Buda Dharma que eu essencialmente me baseio para estar falando aqui com vocês hoje. E o Buda Dharma ele começa justamente numa vida anterior do Buda. Então, assim, numa vida anterior do Buda, aquele que um dia seria o príncipe Siddhartha morava numa vila que ia receber a presença, ia receber a visita de um Buda dessa época, o Buda Dipankara. E parecendo um pouco, né, você vê, né, tempos passam, éons passam, mas as coisas são sempre as mesmas. Assim. As obras na vila para receber o Buda Dipankara não estavam prontas quando ele chegou. Né? Parece um pouco as obras da Copa. Assim. E a estrada pelo qual o Buda Dipankara ia chegando, né, ainda estava enlameada. Né? Tinha buracos, estava meio enlameada. E esse, né, devoto, né, tira o seu próprio manto, põe sobre a estrada para que o Buda Dipankara pudesse passar sem sujar seus pés. Alguns outros relatos falam que ele mesmo se deita sobre a estrada para que o Buda Dipankara passasse por cima do seu corpo. Eu acho difícil um Buda querer sair pisando alguém que estivesse deitado na estrada. Eu prefiro o relato do manto. Ele tira seu próprio manto, põe na estrada e o Buda Dipankara vai passar sem enlamear os pés. Quando o Buda Dipankara está passando pelo seu manto, né, ele aspira ser um Buda. Né? Esse praticante, esse devoto, aspira a ser um Buda. E aí o Buda Dipankara olha, né, ouve o pensamento dele, ouve essa aspiração, olha para ele e aí fala assim: quando os meus ensinamentos desaparecerem, você será o próximo Buda. Né? Faz essa profecia. Assim. Do Buda Dipankara se sabe muito pouco. Se sabe que entre esse encontro e o nascimento do príncipe Siddhartha levou-se 3 éons. Éons é uma contagem de tempo absurdamente grande. Né? Kalpas. Se diz normalmente que um éon é o tempo que tem entre o surgimento e o desaparecimento do universo. Né? Depois, essa concepção mais para frente vira a respiração de Brahman, né? Aquele Brahman que vai ser o Deus dos deuses. Né? Então, Brahman, quando, né, expira, o universo surge e expande.
Quando Brahman inspira, o universo contrai e desaparece. Isso é um kalpa. Imagine 3. Surge, desaparece, surge, desaparece. No terceiro, surge. A gente dá esse salto no tempo e chegamos no século 6 a.C. da nossa era. Desse kalpa aventurado, bem-aventurado que a gente se encontra. Então, assim, existia o rei Suddhodana, existia a rainha Maya. A rainha Maya tem um sonho de que um elefante branco com 7 presas, 7 pares de presas, penetra nela pelo lado, assim, pela costela. E aí, quando ela acorda desse sonho, ela tem certeza que ela está grávida, e realmente estava. Falando com os sábios da corte, assim, olha, esse sonho significa que um grande ser vem por aí. E a rainha Maia, enfim, passa toda a sua gestação normal. E quando ela está para ter um filho, ter o bebê, parir o bebê, ela vai para a casa da mãe. Ela sai do palácio do rei e vai para o palácio da mãe. Né? Outra coisa que não mudou muito, né? Mulheres não têm o apoio do marido, vão para a casa da mãe. Quem sabe lá as coisas se resolvem de uma forma melhor. Ela vai para a casa da mãe. Chegando próximo à casa da mãe, num parque chamado, uma vila chamada Lumbini, ela desce da sua liteira, ela estava sendo carregada, a rainha estava sendo carregada, e segura numa árvore. Uma árvore sai. Segura nessa árvore, e em pé, segurando nessa árvore, nasce o príncipe Siddhartha, né? Sem dor. Simplesmente nasce. Aí os relatos mágicos diz, né, que ele nasce como já um garotinho andando, ele anda, né, nas 8 direções, conforme ele anda, flores de lótus vão brotando de onde ele pisa, ele anda nas 8 direções, né, norte, sul, leste, oeste, aí vai nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste, né, as 8 direções, ele anda nessas 8 direções, ou seja, né, como se ele estivesse abençoando todas as direções, e ele fala, não contente em ser uma criança que nasce e anda, é uma criança que nasce, anda e fala. Né? Ele diz que essa seria o seu último nascimento, ele viria para liberar os seres do sofrimento. Depois, magicamente, ele se torna um bebezinho de novo. Né? A coisa fica meio estranha para se explicar. Mas, enfim, ele se torna um bebê, porque ele vai mamar, ele vai ter, né, vai agir como um bebê de fato. E a rainha Maia, depois de 7 dias do Siddhartha ter nascido, ela morre. E aí o Siddhartha ele é criado pela tia dele, a irmã da rainha Maia, Maha Prajapati. Eu acho uma licença poética muito grande, né, esse fato da morte da mãe do Buda. Porque o nome Maia, né, significa ilusão. E veja, quando nasce aquele que um dia será o Buda, a ilusão desaparece. Isso tem um simbolismo dentro do budismo muito interessante. Quando a gente fala em questões como a própria iluminação, quando a gente fala em lucidez, quando a gente fala em, né, a lucidez sobrepujando a avidya, que é a ignorância, e que de avidya a gente tem esse véu de Maya, né, que obscurece a nossa visão. Então, o Buda nasce, o Buda não, mas o Siddhartha nasce, aquele que será um Buda, e Maya morre. Quando o Buda nasce, né, a ilusão desaparece.
Mas ele é criado, então, por sua tia, Mahaprajapati. Quando, então, antes dela morrer, né, Maya volta para o palácio e apresenta o filho ao rei Suddhodana. Ele chama todos os grandes sábios para fazer as previsões da vida desse seu filho. Eis que chega um sábio que não morava na cidade, ele morava na montanha, ele era um eremita, ele quase não tinha contato com a cidade. E aí ele ouve, ele fica sabendo do nascimento do filho do rei Suddhodana e sai das montanhas para ir ver esse garoto. Quando ele vê esse bebê, ele chora. A Sita chora. E o rei fica preocupado. Por que chora? Porque eu vou morrer. Aí o Asita responde: eu vou morrer antes de ver tudo isso que ele será. E aí ele faz a grande profecia. Olha, esse teu filho será ou um grande rei, um grande poderoso rei, ou ele vai ser um grande sábio. Independente do caminho que ele escolha, ele vai se dar muito bem. Ora, se a gente lembrar que o reino Sakya era um reino subalterno, quando o rei ouve essa história de que ele vai ser um grande rei, Maharaja, vou me livrar do jugo do meu Maharaja. Eu quero mais que esse sujeito seja um grande rei mesmo. Não quero que ele seja um sábio, não quero que ele seja um monge, não quero que ele percorra um caminho espiritual. Ele tem que ser um grande rei porque vai livrar o reino, né, dessa condição subalterna que o reino está. E aí ele vai começar a fazer tudo que tiver ao alcance dele para que o pequeno príncipe, o príncipe se torne um rei. Escolha o caminho político e de guerreiro. E aí o príncipe Siddhartha vai crescendo. Vai crescendo e vai sendo treinado. Sendo treinado a ser um grande rei. Não tem contato com sábios, não tem contato com filósofos, não tem contato com monges, com brahmanes, com nada. O foco dele é ser um grande rei. Se diz, né, que o Suddhodana, o pai, ele constrói 3 palácios para que o príncipe não tenha contato com o mundo. E aí se dizia que quando alguém adoecia na corte era expulso para que ele não visse o sofrimento. Que quando as pessoas envelheciam na corte também eram expulsas. E o rei Suddhodana pintava os cabelos para ele não ver os grisalhos aparecerem, marca desse envelhecimento. Então, o príncipe Siddhartha vivia num cenário, praticamente. Eu acho um pouco difícil que a coisa tenha sido tão rígida assim. Se a gente lembrar que era um reino, era uma monarquia republicana, o povo tinha que conhecer o príncipe para poder votar nele, né, quando o Suddhodana morresse. Mas, enfim, essa é a história canônica. E a história canônica vai também na direção de que o príncipe cresce, se torna um jovem, e esse jovem precisa casar, enfim, para garantir a linhagem. E aí o rei Suddhodana escolhe para ele uma bela princesa, também da família Sakya, a princesa Yashodhara. Só que Yashodhara era uma mulher à frente de seu tempo. Assim. Não vou casar com Siddhartha só porque estão mandando. Né? Não vou casar. Eu quero saber se ele é competente. Então, eu quero que se façam jogos, né? Obviamente jogos militares, né? Para ver se ele é bom mesmo. Se ele ganhar, eu caso com ele. E aí teve esse grande festival.
em que se apresentavam, né, se disputavam, né, as suas habilidades de arqueiro, suas habilidades de luta, suas habilidades de doma de cavalos e tudo mais. E claramente, né, a disputa ficou entre o Siddhartha e esse primo dele, que eu já falei, o Devadatta. Os dois estavam ali disputando a mão da Yashoda. O Devadatta era um super cara, mas ele tinha um azar, né, que era o Siddhartha. Assim, se dizia que o Devadatta era muito bonito, mas o Siddhartha era mais. Que era um excelente cavaleiro, mas o Siddhartha era melhor. Que era um excelente arqueiro, mas o Siddhartha era melhor. Ele era sempre o vice, assim. Sempre ficava em segundo lugar, porque o Siddhartha era melhor que ele em tudo. Isso foi gerando no Devadatta um ódio muito grande, um ciúme, uma inveja misturada com ódio. Aí se diz que, né, ao final, a última prova era a prova de arco, o Siddhartha ganhou para variar, e ele ficou tão irado que aí ele promove um acidente, assim, o Devadatta promove um acidente no meio do festival. Alguns escritos dizem que o Devadatta bateu violentamente numa parte sensível de um elefante. Imaginemos qual parte sensível seja essa. O elefante fica enlouquecido, parte para cima da plateia, né? E o Siddhartha se põe entre o elefante e a plateia e ele consegue domar o elefante. Aí a galera vai ao delírio e a Yashoda fala, não, é esse mesmo, vou casar com ele. Se casam, jovens. A primeira parte está garantida. E aí o príncipe está lá, né? Com a sua vida de casado, vivendo ali nas condições excelentes de uma corte. E quando a princesa Yashoda fica grávida. A princesa Yashoda fica grávida e ele já começa a perceber que isso vai mudar a vida dele. E aí ocorre aquilo que na tradição se fala, né, das 4 fugas do príncipe. Né? As 4 fugas. Alguns textos falam em 4 fugas, outros textos falam que foi uma fuga só e que as 4 acontecimentos, né, surgiram nessa única fuga. Não importa. O príncipe foge do palácio junto com seu cocheiro e vão para a cidade. Aquilo que o pai dele segurou e impedia que ele conhecesse. Aí o príncipe vai para a cidade. E aí ele tem esses 4 encontros. O primeiro encontro que ele tem, né, é com uma pessoa velha. Lembram? Na corte não tinha velhos. O próprio rei pintava os cabelos. E ele acha muito estranho uma pessoa velha. Né? É tão diferente, né? Um velho de um jovem. Então ele vê uma pessoa velha andando com dificuldades, apoiado numa bengala, né? Rosto enrugado. E aí ele pergunta para o seu cocheiro, Channa, o que é aquilo? Aí o Channa explica para ele, não, isso é um velho. Quando a gente vive muito, a gente nasce bebê, vira criança, vira jovem, vira adulto, conforme o tempo vai passando, a gente fica velho, como esse que você está vendo. Aí se diz que o Buda intrigadíssimo, mas isso acontece com todo mundo? Sim, com todo mundo. Aí a pergunta mais legal assim que eu acho assim, né, o Siddhartha pergunta para o Channa, com meu pai também, né? A ingenuidade do príncipe. Com meu pai também? Ele, sim, com seu pai também. Ele também vai envelhecer. Aí o segundo encontro do Buda é com uma pessoa doente, sentada na porta do seu casebre,
tem uma pessoa com né, muito doente, envolto em cobertas, pele amarela, assim, amarelada, né, tossindo, escarrando, doente, tremendo. E aí o Buda pergunta novamente para o Tiana: Tiana, o que é aquilo? Não, uma pessoa que está doente. Então, as pessoas não apenas envelhecem, as pessoas também adoecem. Por vários motivos, elas ficam doentes. Né? Ah, isso acontece com todo mundo? Sim, com todo mundo. Com meu pai também? Sim, com meu pai também. Com seu pai também. Aí ele tem um terceiro encontro. Ele já viu um velho, já viu um doente, estava faltando, ele encontra um cortejo fúnebre. Alguém tinha morrido. Então passa o cortejo, as pessoas carregando, né, como se fosse assim uma rede, um pau atravessando e um corpo de alguém ali morrendo, morto. Ele pergunta: mas e é isso? Ah, é a morte. Esse ser morreu. Mas daí tu tem que aprender. Esse ser morreu. Assim como as pessoas envelhecem, podem morrer por velhice, pode morrer por doença, pode morrer por acidente, mas enfim, um dia a vida se esvai. E, novamente as duas perguntas. Com todo mundo? Com meu pai também? Sim, com seu pai também. E quando seu pai morrer, você será o novo rei. Impactante assim. Aí o quarto encontro, ele encontra um monge, né? Com sua cabeça raspada, o seu manto, açafrão, caminhando pela estrada com absoluta tranquilidade. E o Buda pergunta: esse ser que parece que não é atingido por nenhum dos problemas que a gente já viu? Aí o Tiana fala: olha, esse é um monge. Esse monge, ele superou o sofrimento. E isso foi absolutamente impactante para o príncipe Siddhartha. E ele fala: é isso que eu quero para mim. Não adiantou nada o Suddhodana fazer 3 palácios, trancá-lo no palácio. Enfim, ele se descobre. E ele fica com isso na cabeça. Voltando para casa, a Yashodhara já está nos períodos finais para poder parir seu filho. Né? E, novamente, o que acontece? Vai a Yashodhara para um quarto, ele vai para um outro lado do palácio e vai participar de uma festa. Bebidas, com mulheres, com danças, enquanto isso a coitada da Yashodhara lá parindo. Né? Imagine o que é parir em pleno século VI a.C. Não deve ser uma coisa das mais tranquilas. E aí ele lá, de boa. Né? Aí acontece isso, né? Enquanto a Yashodhara está lá, ele está na festa, o tempo vai passando, os partos eram muito difíceis e, portanto, muito longos. Né? Aí acaba a festa. E ele tinha tirado um cochilo, ele acorda e já está todo mundo dormindo. E aí ele começa a ver aquelas mulheres tão belas que dançavam antes para ele, dormindo assim, largadas, sem nenhuma compostura, né? A gente, quando dorme, a gente dorme. E ele via, né, algumas roncando, outras escorrendo baba, outras fazendo... Ele olha assim e fala: mas onde está aquele encanto, onde está aquela beleza? Né? E aí ele vai caminhando, e aí vem uma aia dizendo que, enfim, tinha nascido o filho dele. Havia, né, a tradição na época que o nome do filho é dado pelo pai. Depois daquele tempo todo parindo, aí chega o pai para dar o nome no menino. Tá? Função do pai. E se diz que a primeira palavra, ao ter notícia do nascimento da criança, a primeira palavra proferida pelo pai era o nome da criança. Quando o Siddhartha recebe a notícia do nascimento de seu filho, a primeira palavra que sai da boca do Siddhartha é Raula. Raula.
passa a ser o nome do menino. Só que Raula, gente, né, significa grilhão, algema, né? O príncipe Siddhartha vê que com o nascimento do seu filho, aquela sua caminhada que ele aspirava de se tornar um monge seria muito dificultada. Ele estaria preso à família, preso ao castelo, preso às suas obrigações. Por isso ele dá esse nome, por isso ele fala. Na verdade, eu não acredito que ele tenha dado esse nome, mas ele fala, né? Raula, que acaba virando o nome do príncipe. Imagina só a gente passar o resto da vida com o nome de algema, né? Ou grilhão, algo assim. Pois bem, a gente já vê aí qual que está sendo a relação interna desse príncipe frente a tudo isso. E aí se diz que nessa mesma noite ele pega, sela, né, o seu cavalo, Kantaka, chama o seu amigo cocheiro, o Chana, aquele das 4 saídas, e foge do castelo. Né? Mais uma vez a gente vê histórias contemporâneas repetindo, né? Faz o filho e foge. Mas, enfim, não estou aqui para criticar o futuro Buda, longe de mim. Estou relatando, pega e foge. E aí ele vai embora, né? Acompanhado pelo Chana e montado no seu cavalo. Aí ele chega num rio que marcava o fim do reino. As fronteiras normalmente são feitas por rios, né? Acidentes naturais, assim. Então esse rio marcava o fim do reino. Ele estava ali abandonando, deixando para trás o reino. E o Chana desespera, né? O cocheiro fala, se desespera e implora para que ele não vá, para que ele volte, para que ele deixe aquela ideia. E ele, irredutível, ele não vai. E mais do que irredutível, ele tira suas roupas de príncipe e pede para trocar com as roupas do Chana. Ele quer uma roupa que não é de príncipe, uma roupa do povo. O Chana chora. Né? E aí o príncipe toma de sua espada, pega seus longos cabelos e corta. Nobres, cabelos longos, pessoas comuns, cabelos curtos. Ele pega aqueles seus cabelos, corta, e ele fala assim, Chana, eu vou jogar os meus cabelos para cima. Se um fio de cabelo deles tocar o chão, eu volto com você. Aí o Chana pensou, ganhei, né? Ele vai voltar. Eu fico imaginando o medo do Chana, gente. Imagina ele voltar para o palácio e falar para o rei que o filho dele fugiu. Né? O que vai acontecer? Né? Aí o Siddhartha pega e joga seus cabelos para o ar. E eles flutuam. Né? Nenhum cai. Tá vendo? Ele pegou a roupa e atravessou o rio. Começando assim a sua caminhada espiritual. Ele vai para a floresta. Lembra que eu falei que os mestres não ortodoxos iam para a floresta, né? Por conta da perseguição dos brahmanes? Ele vai para a floresta. E lá ele vai encontrando mestres. Ele encontra 3 mestres na floresta. O primeiro desses mestres transmite ao Buda a meditação. Aquilo que a gente fala, meditação de aquietamento da mente. Shamatha. Aquela meditação que a gente pratica muito no SEB. Sentar e aquietar a mente. E o Buda aprende. Mas conforme ele avança, ele atinge o mesmo nível. Rapidamente ele atinge o mesmo nível que o seu mestre. E aí ele fala para o mestre, fala, olha, eu atingi o mesmo nível que você, mas eu sei que tem mais. E o mestre diz para ele, eu não tenho mais nada para te ensinar. O que eu atingi foi isso. Aí o Buda fala, então eu vou me embora. E o mestre fala assim, olha,
Se você encontrar algo além, volte e me ensine. Muito bonito isso. Aí o Buda continua. O Buda continua na floresta, continua cuidando de procurar os seus mestres. E aí ele encontra o seu segundo mestre, né? O Alara Kalama. O Alara Kalama vai ter uma influência muito interessante. O Alara Kalama é aquele mestre que leva o Buda, ou que introduz o Buda nas concepções nihilistas, de negação. O nihilismo de Alara Kalama, ele vai transmitir essa filosofia nihilista para o Siddhartha. E o Siddhartha vai casar as duas, né? O aquietamento da mente que ele aprendeu com o nihilismo, ele fala, não é isso. Não é isso. Na verdade, é como se ele falasse, não é só isso. E aí ele vira para o Alara Kalama e fala assim, olha, eu atingi a mesma realização que você atingiu, mas não responde. Tem mais coisa por aí. E o Alara Kalama vai dar a mesma resposta. Assim, olha, eu vi isso. Se você vê alguma coisa além disso, por favor, volte e me ensine. E aí o Buda continua. E aí o Buda vai encontrar o seu terceiro e último mestre, né? O Ramaputra, Rudraka Ramaputra. O Rudraka Ramaputra, por sua vez, vai ensinar ao Buda o ascetismo. Vai ensinar ao Buda que aquilo que impede a realização final é o corpo. Por termos um corpo, a gente fica apegado ao corpo. Por estar apegado ao corpo, a gente não transcende o corpo. E que para isso a gente precisaria mortificar esse corpo, para ultrapassá-lo. E aí o Ramaputra deu ao Buda instruções e práticas extenuantes, assim, de ficar dias parado numa posição, sem se mover, de comer muito pouco, né? Esse negócio de comer para alimentar esse corpo, ora, se eu estou querendo ultrapassar o corpo, eu não preciso. De mortificar o corpo. Ele tinha uma grande sangue, ele tinha um número de adeptos muito grande. Aí, depois de ter todos esses ensinamentos, o príncipe Siddhartha, sai da sanga com mais 5 amigos, alunos também do Ramaputra, para praticar o silêncio da floresta. E vão lá esses 6, o Siddhartha com seus 5 amigos. E vão praticar ascetismo, à beira do rio Ganges. Se dizia que o Buda comia 1 grão de arroz por dia. Ele ficou tão magro que não tinha espaço, que seus cabelos caíam. Que se você encostasse no seu estômago, você tocava a coluna. Se você encostasse na coluna, você encostava no estômago. Extremamente magro. Existem algumas imagens, né, que mostram o Buda assim, extremamente magro. No templo de Viamão tem, né? Quando se conta a história do Buda, assim, tem uma lá que ele está magrelo, tá as costelas aparecendo, né? Um fiapo de gente. E ele está ali. Aí acontece que, óbvio, né? Com toda essa mortificação, com toda essa dificuldade, né, que ele vai passando, ele vai enfraquecendo. E ele sente sede. E ele vai para o rio Ganges para poder tomar um pouco d'água. Mas ele está tão fraco que ele não consegue sequer chegar ao rio Ganges. Ele cai desmaiado, pertinho
de morrer. Enquanto isso, numa vila ali próxima, uma jovem, filha de um grande mercador dessa vila, estava levando as oferendas para os deuses da floresta. E ao encontrar aquele ser ali na beira do rio, ela pensa que é um dos deuses da floresta e oferece para ele a comida que havia levado, arroz com leite. Aí se diz que o Buda toma, né, ela põe na boca do Buda, e aquele pouco que ela põe na boca do Buda é o suficiente para restabelecê-lo. O cara acostumado com um grão de arroz, quando põe um pouquinho de arroz com leite, pega um gás. E o Buda se restabelece, toma sua água, e ao tomar a sua água tem aquela tradicional fala, né, de que passando pelo Ganges estava um mestre de cítara e o seu aluno. E o mestre da cítara, do citar, estava ensinando o aluno a afinar esse instrumento. E dizia ao mestre: olha, você precisa tomar cuidado. Se você deixa a corda muito frouxa, o som não sai. Se você esticar demais a corda, ela arrebenta. Num caso e no outro, você não consegue tocar. Ora, a instrução do mestre era para um músico. Aí o Buda pega aquilo para ele. Ele fala assim: é exatamente isso. Nem tanto a frouxidão de uma vida da corte, como eu tinha, né, de gozo, nem tanto uma vida ascética. É necessário equilibrar. E aí ele vai buscar esse equilíbrio. E uma vez equilibrado, ele vai para uma cidade chamada Bodh Gaya. E lá ele senta embaixo de uma árvore bode, a figueira santa. Uma árvore linda, porque as folhas têm um formato de coração, assim, muito linda. Essa árvore. Ela existe mesmo, tá, gente? E as folhas em formato de coração existem mesmo. Estão em formato de coração mesmo, eu juro. Eu já vi. Ela existe. Aí ele se senta embaixo dessa árvore, né? E, ao sentar-se embaixo dessa árvore, ele toca com a mão direita a terra e faz um voto de não se levantar até que ele tenha atingido a liberação. Esse é o voto que ele faz. Quando a gente vê as imagens do Buda Shakyamuni, né, é muito comum a gente olhar e ver que ele está com a mão direita tocando o chão, assim, ele segura na mão esquerda uma tigela e na mão direita ele toca o chão, né, representando esse momento em que ele está ali tomando a terra por testemunha desse seu voto. Aí começa a viagem. Aí começa, né, o período em que o Buda ele vai juntar tudo aquilo que ele viu, né, tudo aquilo que ele aprendeu com seus mestres, tudo aquilo que ele experimentou, vai juntar tudo isso para a sua caminhada. Ele vai meditar, assim como ele aprendeu com seu primeiro mestre. Ele vai olhar, né, que as aparências são ilusórias, como ele aprendeu com seu segundo mestre. Ele vai ver, né, a dificuldade que há quando se tem um apego ao corpo, como ele viu com seu terceiro mestre. Mas aí ele vai além disso tudo. E aí ele intensamente vai praticar. E a primeira coisa que ele vai ter vai ser o seu combate interno. Nos textos tradicionais, surge Mara. Surge Mara. Mara é, algumas vezes, traduzido assim, é o senhor dos demônios. É aquele que gera todas as oscilações e perturbações. Mara, essencialmente,
São os nossos obstáculos na nossa caminhada, certo? Vai surgir, então, os maras, ou vai surgir os obstáculos do Buda. O primeiro obstáculo que Mara faz surgir é o medo. E aí Mara faz surgir no horizonte um gigantesco exército de seres furiosos, com seus cavalos e seus arcos e flechas e espadas, jogando suas flechas em direção ao Buda. Porque Mara acreditava que se o Buda levantasse e rompesse aquele voto que ele tinha feito de não se levantar até que ele atingisse a liberação, né, ele ganhava. Mas aí o Buda está estável, né? E aquele exército surge, o Buda é estável, as flechas são disparadas e elas caem aos pés do Buda na forma de flores. E o Buda sereno, mente estável, chama. Aí o Mara volta. Volta com o quê? Né? Trazendo as suas filhas, mulheres belíssimas, que ficam ali dançando na frente do Buda para ver se ele oscila. Aí o Buda lá, aí ele lembra daquelas mulheres belas que ele viu no dia do nascimento do Raula, lembra? Essa beleza, né, ela se esvai. Se eu olhar bem direitinho para cada uma delas, o que vai ter? Ossos, sangue, intestino, cocô, xixi, pus. Essa beleza é uma beleza que não é de verdade. Aí as filhas de Mara desaparecem. Aí o Buda continua estável embaixo da árvore bode. E aí ele passa por uma outra etapa de meditação, que é, se por um lado shamatha é o aquietamento da mente, existe vipassana, que é a análise de conteúdos unifocado. E o Buda quer saber como que o sofrimento surge. E aí ele tem o primeiro insight dele, que são os 12 elos da originação dependente. Quando ele tem essa sacada dos 12 elos da originação dependente, né, que existem 12 etapas que fazem surgir o sofrimento, desde o primeiro elo até o 12º, ele vê também a forma de se liberar, que é percorrer o caminho contrário, do 12º para o primeiro. Liberando o primeiro, o sofrimento se dissolve. Primeiro elo, avidya, ignorância. E aí ele continua, olhando. E aí ele atinge a iluminação. Aí ele se liberta completamente. Não pelos 12 elos, mas pela continuidade. Ele vai, e aí ele vê todos, né? Ele toma conhecimento de todas as suas estruturas kármicas, né? Ele vê todos os seus obstáculos, ele liberta-se de todos os seus obstáculos. Aí Mara surge de novo. Vamos ver se ele liberou mesmo. E aí Mara vai chegar com orgulho. Mara chega e se prostra frente ao Buda, dizendo: você é o liberto, você é o desperto, você é aquele que atingiu o que ninguém atingiu. Continue aí desfrutando dessa bem-aventurança. As pessoas não estão preparadas para atingir o que você atingiu. Só você consegue. Você é o cara. E eu me prostro a você. Fica aí. Continue meditando. Continue desfrutando disso. E o Buda, por um momento, o Buda dá uma vacilada assim nessa hora. Aí nesse momento surgem, né, deuses do panteão. É muito legal isso, né? Porque aí surgem os deuses do panteão védico. Surge Brahma, surge Indra, e pedem para ele: não, bicho, não cai nessa não. Aquilo que você atingiu, qualquer um pode atingir, desde que você ensine. Aí ele se levanta.
acho isso maravilhoso. Assim. Existem várias imagens do Buda, mas tem uma que eu gosto pra caramba, que é a do Buda em pé. Né? Ele em pé segurando a roda do Dharma. Assim. Gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra justamente isso. Né? O Buda, ele é o Buda quando ele sai para ensinar. Não é o Buda embaixo da árvore bode. E aí ele fala assim, ok, para quem que eu vou falar? Aí ele lembra dos 5 amigos. Aí ele volta. E os 5 amigos estavam, né, num parque, o Parque dos Cervos. Cervo é outra coisa. Parque dos Cervos. E encontrando, chegando assim, os 5 amigos olham para o... Agora sim, o Buda, né? Mas para eles ainda é o Siddhartha. Né? Então eles olham para o Buda e falam assim, olha lá o Buda, aquele que traiu o movimento. Olha como ele está gordinho. Ele não está igual a gente, né? Vamos deixar ele para lá. Não vamos ouvir o que ele tem para dizer, não. Esses 5 amigos, né? Praticantes severos do ascetismo também. E aí o Buda vai chegando. Mas conforme o Buda vai chegando, eles olham e ele está diferente. Ele não é o Siddhartha que eles conheceram. E a simples presença do Buda faz com que eles esqueçam essa ideia de dar um gelo no Buda. E aí o Buda senta e vai ensinar a esses 5 companheiros, esses 5 amigos. E aí ele dá o seu primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento do Buda. As 4 nobres verdades. Primeira nobre verdade. O sofrimento existe. Fico imaginando esses 5 companheiros. Pô, isso aí eu já sei. O sofrimento existe. Ele vai para a segunda nobre verdade. O sofrimento, ele é construído. Aí já fica uma coisa diferente. O sofrimento, ele é construído. Por que o Buda fala isso? Porque ele viu os 12 elos, lembra? Então ele vê que esse processo leva ao sofrimento. Aí ele fala, esse sofrimento é construído. Aí a terceira nobre verdade. Ora, se o sofrimento é construído, ele pode ser dissolvido. Lembra que ele viu o processo de construção do sofrimento indo do primeiro ao 12º elo, e ele viu a dissolução do sofrimento indo do 12º para o primeiro. Ele fala, ora, é possível a gente dissolver o sofrimento. Aí eu imagino, né, o olho dos cinco amigos. Ele fala, existe um caminho para a dissolução do sofrimento. Olha que coisa maravilhosa, né? O Buda deu esse ensinamento, né? E um dos 5 amigos, apenas ao ouvir esse ensinamento, atingiu a mesma iluminação do Buda, Kondana. Ele ouviu isso, era o que estava faltando para ele. E ele atingiu a mesma iluminação do Buda. Alguém iluminou? Também eu não sou o Buda, né? Não vai dar. Os outros 4 falam, ok, você falou que existe um caminho para isso. Qual que é esse caminho? Me ensine esse caminho. Aí o Buda dá o seu segundo ensinamento, que é o ensinamento do nobre caminho de 8 passos. E os 8 passos começa, né? Primeiro passo, motivação correta. Segundo passo, evitar gerar sofrimentos com a mente. Terceiro passo, evitar gerar sofrimentos com a fala. Quarto passo, evitar gerar sofrimentos com o corpo. Quinto passo, gerar benefício aos seres. Sexto passo, meditação, dhyana, estabilidade meditativa, chama. Sétimo passo, conhecer
a natural perfeição de todos os fenômenos. Vipassana, prajna. Oitavo passo, reconhecer a natural perfeição em todas as coisas. A iluminação. Aí os outros 4 atingem a iluminação também. Costuma-se dizer que o Buda deu, ao longo de sua vida pública, né? Então, se a gente imaginar que foram aqueles 80 anos mesmo, tá? Então, isso que eu contei para vocês acontece quando ele tem seus 35 anos, então ele passa 45 anos de vida pública, dando ensinamentos. E que nesses 45 anos o Buda deu 84 mil ensinamentos. É um outro número que é difícil a gente comprovar. A gente sabe o primeiro, a gente sabe o segundo, a gente sabe o último, assim, né? Na ordem. Né? Ninguém tem catalogado os 84 mil ensinamentos. Existe um esforço muito legal, que é esse de ficar coletando os ensinamentos do Buda, né? Mas ainda não chegou nos 84 mil. Eu acho que 84 mil ensinamentos significa ensinamento pra caramba. Como fica feio dizer num texto sagrado assim, Buda deu ensinamento pra caramba. Aí você fala um número gigante, assim, 84 mil. Porque, na realidade, o Buda só deu um ensinamento. O Buda só deu o ensinamento das 4 novas verdades. Tudo que o Buda dá, dali para frente, é esclarecimentos. É esclarecimentos. Então, a gente pega o segundo ensinamento do Buda, é um esclarecimento sobre a 4ª nova verdade. A 4ª nova verdade não é que existe um caminho? É. O segundo ensinamento é um esclarecimento da 4ª nova verdade. Os demais ensinamentos são esclarecimentos específicos sobre algum ponto do nobre caminho de 8 passos. Aí aparece alguém e fala assim, Buda, quando você fala esse papo de motivação correta e tal, aí surgem os ensinamentos ligados à motivação. Por exemplo, os 4 pensamentos que transformam a mente. Buda, e esse negócio de ensinamento ser construído? Papai, esse ensinamento ser construído? Aí ele dá os ensinamentos dos 12 elos. Explica. E aí ele vai dar outros ensinamentos explicando a explicação, e vai esmiuçando, né? E vai tentando traduzir isso da maneira que aquela pessoa, naquele momento, precisa. Os 84 mil ensinamentos não significam que a gente precise saber os 84 mil ensinamentos. E que a gente precise praticar 84 mil ensinamentos. A gente só precisa encontrar um, aquele que funciona para a gente. E o Kondana funcionou com as 4 novas verdades, lembra? 4 novas verdades, iluminou. Para os outros 4, eles precisaram também ter o novo caminho de 8 passos. Funcionou. Para outros, né? Outros ensinamentos. Os ensinamentos do Buda, e mais do que os ensinamentos do Buda, né? Aí se diz que todos os mestres que vieram depois do Buda deram 2.600.000 ensinamentos. Ora, se os 84 mil do Buda a gente não consegue catalogar, que dirá 2.600.000, né? Mas imaginem 2.684.000 ensinamentos. Se a gente achar, né, que a gente precisa saber todos eles, que a gente precisa estudar todos eles, que a gente precisa praticar todos eles. Cara, a gente nunca. A gente ouve os ensinamentos para achar aquele que nos cabe. Aquele que nos toca é aquele que nos leva. A gente não precisa ser um colecionador de ensinamentos. Né? No budismo tibetano tem muita, né, iniciações e transmissões. E aí as pessoas falam, não, eu já tomei iniciação. Aí faz coleção, como se fossem diplomas na parede. Não quer que a gente seja um colecionador.
Eu nunca quis isso. Ele só está querendo destravar os pontos que está impedindo. E os mestres que vêm depois dele, tudo isso. A gente olha para o Lama Santem, né? Se a gente participa de um retiro com o Lama Santem, as pessoas chegam e perguntam coisas para o Lama Santem. Lama, e isso? É o que está travancando a prática dessa pessoa. O Lama fala, isso é isso. É um ensinamento maravilhoso. Para quem já teve a oportunidade de ver ensinamento do Lama, um retiro do Lama Santem, cara, é maravilhoso esse momento das perguntas. A gente vê o Lama agindo como todos os mestres que vieram antes dele, até o Buda. Uma linhagem ininterrupta. Do Buda, a gente vê claramente isso acontecendo até a chegada com o Lama Santem. Eu sou extremamente grato. Depois de 35 anos, o Buda morre. E a morte do Buda é uma morte, cara, completamente sem glamour. A morte do Buda. O Buda morre, para quem não sabe, o Buda morre por uma infecção intestinal. Ele come uma comida esquisita, dá uma infecção intestinal e ele morre por causa dessa infecção. Cara, que coisa mais comum, né? Ordinária nesse sentido, né? Mais comum do que alguém morrer de diarreia. Imagine, o Buda encocosado, sem glamour nenhum. E mesmo assim, ele dá o seu último ensinamento. Não? Eu falei que a gente sabia o primeiro, o segundo e o último. Ele diz, né? Aí tem o Paranirvana Sutra, né? Que é o Sutra da morte do Buda. Ele fala, eu desenvolvi um corpo de sonhos para dar ensinamentos de sonhos a seres de sonhos. Eu não vim, eu não vou. Olha que maravilhoso, né? Ele resume toda a sua prédica, toda a sua vida pública a um sonho. Quando a gente faz as dedicações do SEB, né? A gente tem uma prece que a gente faz para que a gente perceba, né? Como fossem os tecidos dos sonhos durante a noite. A gente observa os fenômenos como se fossem os tecidos dos sonhos durante a noite. É isso que o Buda está falando na sua última fala. É como se falar, vocês não lembrarem de nada que eu falei. Lembrem-se disso. Desenvolvi um corpo de sonho, Nirmanakaya. Nirmana é sonho, Nirmanakaya, corpo de sonho. Desenvolvi um corpo de sonho para dar ensinamentos de sonho a seres de sonho, imersos em sofrimentos de sonho. Para onde o monstro vai no nosso pesadelo quando a gente acorda? Onde vai o bicho-papão? Mas o fato do bicho-papão ser o bicho-papão de sonho, quando a gente acorda, a gente está suado, nosso coração está disparado. Mas o bicho-papão, onde que está? Sofrimentos de sonho. Seres de sonho imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim, eu não vou. É lógico, né? Se ele não vem, lógico que ele não vai. Ele está sempre presente. Um dos nomes que se dá ao Buda é Tathagata. O Tathagata. Tathagata é aquele que veio e foi. Mas o último ensinamento dele qual é? Eu não vim, eu não vou. Porque ele não é o Tathagata. Ele não é aquela manifestação naquele corpo que envelheceu, como ele viu lá quando jovem. Que adoeceu, como ele viu lá quando jovem, com o Chara. E que morreu, como aquele que ele viu lá com o Chara. Ele passou por aquelas 3 etapas. Ele envelheceu, ele adoeceu, ele morreu.
aquele corpo de sonho. Mas aquilo que essencialmente o Buda é, essa mente, é a mente daquele monge que ele também viu na sua saída. A partir daí, gente, a partir da vida do Buda, a partir dos ensinamentos do Buda, né, os seus discípulos vão espalhar os ensinamentos. Logo após a morte do Buda, se tem aquele chamado, o primeiro concílio budista. O Buda morreu. Aí tem o primeiro concílio. Os discípulos do Buda, todos os ensinamentos do Buda foram ensinamentos orais, né? Ele não deixou nada escrito. Aí os discípulos se reúnem, com medo de se esquecerem. Nesse primeiro concílio, eles vão dividir os ensinamentos em 3 grupos. Esses ensinamentos são escritos e depositados em cestos. Surge aí aquilo que se chama no budismo de Tripitaka. De 3. Pitaka, 3 cestos. Aí vão surgir os 3 cestos. Aí começa a surgir a sistematização do budismo, né? O primeiro cesto é o chamado cesto do Vinaya. O cesto do Vinaya, né, é o cesto da disciplina monástica. São aqueles ensinamentos em que o Buda dá para quem quer percorrer um caminho monástico, para os monges. Toda a estruturação do caminho monástico está ali. O segundo cesto é o cesto dos sutras, que são ensinamentos gerais. O terceiro cesto, chamado de Abhidharma, é o cesto que trata das questões metafísicas. Normalmente, aquilo que os ensinamentos ligados à Prajna Paramita, 7º e 8º passo do novo caminho de 8 passos, estão aí. E aí a gente vai começar a ter toda a estruturação do budismo. Uma vez que os ensinamentos estão escritos, os discípulos podem levar esses ensinamentos. E eles vão viajar, e eles vão para outros países. E vão levando o budismo. E aí os discípulos continuam esse processo. É muito interessante, né? É como se fosse uma onda do mar, assim. Sai da Índia, vai para o Oriente. Chega na China, e aí começa a voltar. Da China vai para o Japão. E um dos últimos países do Oriente que se tornam budistas, enfim, é o Tibete. O Tibete é um dos últimos, países a ter contato com o budismo. E a gente está aqui no SEB, dentro da tradição tibetana. Mas aí o budismo chega no Tibete por volta do século VII já na nossa era, 1.300 anos depois do Buda. Olha que doido. Mas isso é história para daqui a 15 dias. A gente vai ver como é que esse budismo chega e o que esse budismo vira quando chega no Tibete. Eu tinha pensado em parar um pouco antes para abrir um pouco para a conversa, mas aí eu estourei o tempo. Desculpa, pessoal. Desculpa, Zé. Desculpa, Tom. Acabei estourando o tempo. Tudo bem se a gente abrir para 2 perguntinhas, se alguém tiver alguma coisa a comentar, alguma coisa assim, só para não ficar uma coisa monótona, só eu falando. Aí dá para eu até beber minha água. Mas, por favor. Uma das vantagens do online é que tá o horário aqui. Se alguém precisa sair, fica super à vontade de sair. Quem quiser ficar,
fica menos constrangimento para sair, porque às vezes no presencial a pessoa, eu não quero sair agora, né? Então, Todo mundo vai olhar eu quem está levantando. com horário, quem tá com horário que precisa sair, mas, né, por mim especialmente, né, cada um pode falar de si, né? Eu acho que é tranquilo, assim. Fiquem à vontade para apertar o botãozinho vermelho do leave, ou fiquem à vontade para continuar. Eu levantei a mão ali, não sei se vocês conseguem ver. Cris, Eu não vi. Agora vi. eu não vi sua mão levantada. Mas, por favor, Bruna. Bruna primeiro, depois você, tá, Cris? Pode ir, Bruna. Não sei se tem muito a ver, na verdade, é o meu primeiro contato com o budismo. Eu até faço parte de uma escola onde a gente fala um pouco de cada religião, mas é de uma forma mais geral. Mas me surgiu uma dúvida, o que aconteceu com o filho do Buda? Tipo assim, sumiu da história. Sumiu da história? Não! Tem histórias belíssimas, né? Que, infelizmente, o tempo não permite, né? O Buda, depois de um tempo, ele volta para o reino, encontra o seu pai vivo ainda, e encontra a sua mulher, e encontra o seu filho, né? E chegando lá, ele vai dando iniciações monásticas para todo mundo. Todo mundo que chegasse para ele que falava, Buda, você é muito legal, eu quero ser monge. Ele, beleza. Raspa a cabeça, faz os votos, põe o manto, que a gente começa a partir daí. Aí o que aconteceu? Né? Ele começou a dar ordenação monástica para os primos todos, a família toda. O clã Sakya estava desaparecendo. Aí o Suddhodana chama o Buda, né? Já a Buda, né? Fala assim, cara, que você abriu mão de ser o príncipe, tudo bem, você está convertendo todo mundo a monge, não vai ter ninguém para subir o trono. E aí surge uma das primeiras regras monásticas, que é alguém para ser monge precisa ter autorização dos pais. Aí, o Vinaya é muito interessante porque ele surge a partir dos perrengues que aparecem. Aparece o problema, o Buda dá a solução e vira uma regra monástica, né? Essa é uma. O Rahula se torna monge e o Rahula atinge a iluminação, ainda com o Buda vivo, né? A Yashodhara, né? Mulher do Buda, e a Maha Prajapati, a madrasta, né? A mãe adotiva, né? Elas também se tornam monjas, elas dão início à sanga monástica feminina, né? Por causa delas, o Buda autoriza as mulheres também a tomarem os votos monásticos, né? E é muito lindo isso, né? Porque a Yashodhara tinha tudo para dar uma tamancada, né? no sujeito, né? E o filho também, né? E o filho também, né? Mas não, eles ambos aceitam o Dharma, ambos se tornam monges, ambos atingem a iluminação. É uma maravilha, assim. Coisa belíssima. Perfeito, obrigada. Oi, Cris. Oi, tudo bom, Fernando? Tudo jóia. E com você, menina? Tudo bem, querida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou desse primeiro concílio, né? Logo após a morte do Buda, assim. Nesse primeiro concílio já são feitos escritos mesmo, já se fixa isso ou essa parte da escrita ela é posterior? Porque eu acredito, né, que esse lugar da escrever, de fixar o que é oral na escrita é um processo denso, né? E nem sempre tão rápido, assim, quando a gente pensa, por exemplo, na Bíblia e tal, né? Um processo que leva séculos, assim. Sim. Né? E aí eu queria perguntar para você como seria, assim. Ele inicia-se aí, né? Não se extingue aí, né? Mas ele se inicia no primeiro concílio. Essa primeira catalogação, essa primeira tentativa, porque não, imagine, né? Esse primeiro concílio durou, parece que 2 anos. Em 2 anos não conseguiria fazer todas essas transcrições, né? Para quem é do SEB já teve a oportunidade de fazer uma transcrição de algum ensinamento do Lama, sabe que é um processo demorado, né? Então agora você imagina, né? No SEB a gente faz a transcrição a partir das gravações, a gente vai,
pausa, volta, não sei o quê, né? Agora, no primeiro concílio era de memória, bicho. Era uma coisa muito doida, né? Sorte, né, de todos nós, de todos os budistas de todos os tempos, é que nesse primeiro concílio tinha o Ananda, que era primo do Buda e era secretário pessoal do Buda, assim. Então ele ouvia tudo e tinha uma memória prodigiosa. E ele se lembrava das coisas. E é muito bacana essa história do Ananda, né? Porque apesar dele lembrar de tudo, ele não atingiu a iluminação com o Buda vivo, né? Ele só foi atingir já mais velho. Por quê? Porque ele era um colecionador de ensinamentos. Ele não era bem um praticante, mas ele era um colecionador de ensinamentos. Ele ouvia, lembrava, era um Google do Buda, assim, mais ou menos, né? Mas como o Google, completamente burro, né? Ele sabe repetir, mas não sabe o que significa, né? Igual o Google, a gente põe manga, aparece manga, fruta, manga de camisa. Você falou em manga, manga tá aí. O lance do Surangama, né? Que o Lama vem falando tanto, né? Com a Pois Ananda. é, Surangama é divertidíssimo, né? Por conta disso, porque ele sabe das coisas, mas não sabe de nada, né? E ainda bem que o Ananda não atingiu a iluminação com o Buda, nessa época do Surangama. Porque, ao não atingir, ele fazia as perguntas. E, ao fazer as perguntas, o Buda dava o ensinamento. Né? Isso é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? No primeiro concílio, só podia participar do primeiro concílio quem tivesse atingido a iluminação. Ou seja, o Ananda ficou do lado de fora. Só que o Ananda que lembrava das paradas todas, né? Aí eles já tiveram que fazer uma regra e quebrar a regra. Bem estilo Lama Santa. Faz a regra para passar por cima dela. Eles fizeram a regra. Só iluminado pode participar do concílio. Ah, tá. Com exceção do Ananda. O Ananda, vem cá que a gente precisa assim. Aí surge essa frase do assim eu ouvi, que grande parte dos sutras começa, né? Assim eu ouvi. Quando a gente faz o puja do Prajnaparamita, né? Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado Rajagriha, etc, etc. Porque vem dessa tradição oral. E vem dessa repetição de uma memória e um aprendizado oral. Muito lindo. Mas é um processo longo, viu, Cris? Não se extinguiu no primeiro concílio. Tanto é que quando vai ter o segundo concílio, que é quase 50 anos depois, aí começam todas as tretas. Começam a surgir os caminhos, os yanas, Mahayana, né? O caminho do ouvinte. Por quê? Porque começa a haver interpretações. E aí cada um vai interpretar de um lado e vão surgir caminhos diferentes. Rita. Oi, boa noite. Boa noite. É uma dúvida que me surgiu a partir eu achei muito interessante o que você colocou sobre a morte da mãe de Buda, Maia, 7 anos após. 7 dias? 7 dias após, 7 dias. E fez a referência que o nome dela significava ilusão, né? E aí depois eu fiquei pensando no simbolismo do número 7, pelo menos do ponto de vista bíblico, cristão, o 7 tem toda uma mística. E eu fiquei me perguntando se no budismo também esse 7 ou 7 significa alguma coisa e os 7 dias também tem algum significado nesse sentido. Obrigada. De nada. Um abraço, Letícia. Letícia está se despedindo. Ora, o budismo ele é muito doido, né? Deixando isso claro, né? Porque ele vai criar métodos que, apesar de ser as coisas muito escritas, né? O Buda tem uma base mnemônica, uma base de memória muito grande, né? Assim como os primeiros, como eu estava falando, né, com a Cris, né, os primeiros ensinamentos, os primeiros escritos são ditos de memória, o budismo ele sempre é demais, mas o budismo vai usar muito, né, de artifícios mnemônicos para a gente poder lembrar. Então, tem muito número no budismo, né? Tem muito número.
As 4 novas verdades, os 4 pensamentos que transformam a mente, o nobre caminho de 8 passos. A gente vai vendo os 12 elos, né? Os 12 ayatanas, os 18 datos, e aí o que não falta é número. Muito, muito, muito número. Né? Porque é uma forma da gente guardar, né? Porque se eu falo as 4 nobres verdades, então vamos lá, são 4. Já começa bem, né? Sofrimento, origem, aí eu sei que tem um caminho. Mas aí qual que é o terceiro? Aí isso vai ajudando a gente a lembrar, né? Então, o 7 é mais um número, né? Eu não me recordo assim de alguma, né? Vamos dizer assim, né? Uma palavra, eu vou falar uma palavra errada, mas por favor, né, me desculpem. Uma mística, né? Envolvendo o número 7. Né? Agora, indiscutivelmente, o número 7 ele é presente em várias tradições religiosas. Né? Em várias, né, tradições, inclusive, né, ancestrais. Né? Então, a gente vai ver o 7. Né? É um número que deve representar alguma coisa, senão não seria essa coincidência toda. Né? Vamos concordar com isso. Né? Mas eu não me lembro. Se alguém se lembrar, me puder ajudar, por favor. Mas eu, pessoalmente, não me lembro assim, de nenhuma coisa assim, de 7. Não. Não me lembro. Desculpa, Rita. Imagina, obrigada. Ah. Joana. Oi, boa noite, tudo bom? Oi, tudo bem, Joana? Tudo bom. Minha dúvida eu queria saber por que existem, para mim, né, na minha concepção, enfim, existem várias imagens do Buda. Me parece tanto ele magro quanto ele mais gordinho. E eu me lembro também que, isso, há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu me lembro que a minha tia, ela não era budista, enfim, né, mas Tinha um Buda ela gordo. tinha tinha o Budinha gordinho, assim, com um elefante, e eu lembro dela dizer, não, esse aqui é o Buda da sorte. Ou, tipo, tinha um Tem que Buda coçar de a tal barriguinha coisa. dele. Alguma coisa assim, esse é tal Buda para saúde, alguma coisa assim. Parecia que tinham diferentes Budas, né? Parecia que eram pessoas diferentes. Né? Muito legal isso. Obrigado. Essa pergunta é muito boa, Joana. Assim, porque é assim. Uma das principais características do budismo é que ele não é uma religião de conversão. Né? Os praticantes budistas não têm por objetivo, por meta da sua caminhada, converter alguém ao budismo. Tá? Por outro lado, enfim, aquilo que eu terminei falando para vocês, né, quando eu estava dando a ideia da onda, esses praticantes, esses discípulos viajavam, né? E aí o que acontecia? Eles iam chegando nos lugares e antes de falar em Buda, em budismo, em 4 novas verdades, qualquer coisa assim, eles iam ver o que as pessoas faziam nessas regiões enquanto tradição religiosa, tá certo? E aí o que eles faziam? Marotamente, né? Eles olhavam e buscavam nas tradições locais pontos de contato com o budismo. Aí ele chegava e falava: "Olha, isso que você está fazendo é budismo." É mesmo, é. Aí eles... Por isso que a gente vê até hoje essa grande diversidade. Se você pega, por exemplo, o Zen budismo, né? As pessoas vestidas de preto, de branco, de cinza, né? Todas elas mais tranquilas, praticando o zazen, essencialmente. Tem estudo? Tem, mas a base é o zazen. Mestre Dogen fala isso. Né? Silêncio. Aí você olha para o budismo tibetano, e o que tem? Um monte de coisa colorida, né? Você olha as práticas lá do Tibete, os caras tocando aquelas trompas enormes, batendo prato, tambores de todos, um barulho sem tamanho. Um monte de deidade, umas deidades, umas caras meio
tortas assim, né? Pô, não é budismo também isso? Né? Enfim, o que é o budismo, né? A gente tem um grande estudioso brasileiro, né, o professor Ricardo Mário Gonçalves, que infelizmente faleceu ano passado. Ele é da tradição do Jodo Shinzo japonês, e um dos maiores especialistas em budismo que o Brasil já teve, e que acho difícil que isso seja superado num espaço curto de tempo. O professor Ricardo ele dizia que não existia o budismo, existia os budismos, no plural, por conta mesmo dessa capacidade do budismo de absorver características locais. Esse Buda gordinho, você vê que introdução gigante para eu falar do seu Buda gordinho, né, Joana? Então, assim, esse Buda gordinho que você contou para a gente, que é assim, se a gente for lembrar, todos nós, quando crianças, já vimos esse Buda gordinho. Tinha gente que põe moeda embaixo, tem gente que põe moeda na frente, tem que coçar a barriguinha, tem que colocar o elefante de costas para a porta, enfim, o brasileiro faz uma série de coisas. Né? Esse Buda gordinho, na verdade, era a representação de uma deidade chinesa pré-budista, né? Se você olha, existem os 7 deuses, são 7 deuses chineses. Um desses deuses, né, é esse Buda gordinho, muito sorridente, normalmente ele está lá todo sorridentezão, né? Algumas vezes ele é representado carregando um saco nas costas, assim, tipo um Papai Noel, alguma coisa nesse sentido. Ele era o deus da prosperidade. Quando o budismo chega na China, naturalmente vai fazer essa aproximação. Por quê? Porque o Buda ele é próspero, não no sentido de riqueza material, mas no sentido de próspero de ensinamentos. E aí, naturalmente, ele vai colar nesse deus da prosperidade chinês. Né? Então, a gente vê muito isso, né? Essa incorporação. Quase. A gente poderia ir para um processo de sincretismo, como que aconteceu, né, quando da chegada das populações escravizadas no Brasil. Né? Mas não é bem isso. Né? É uma aproximação. Certo? Entendi, obrigada. De nada. Bom, Zé, então acho que é isso, né? Professor, posso te fazer só mais uma pergunta bem rapidinha? Pode, Bruna. Eu estou O aqui que que procurando, porque eu tenho que significa ficar procurando aqui nos quadradinhos para ver quem está falando. o que que significa Ananda em indiano, sabe? Ananda é alegria. Alegria. Palavra, Tá. né? É alegria. Uhum. Tá. Obrigada. É um nome muito comum, né? Um nome muito comum. Mas o louco é que Ananda era um nome de homem, e aí, quando vem para o Brasil, vira nome de mulher, né? Eu não conheço nenhum cara chamado Ananda, mas eu conheço várias meninas chamadas Ananda. Já tive alunas em escola chamada Ananda. É muito interessante. É porque a sonoridade parece com Fernanda, qualquer coisa assim, então acho que é nome de mulher, mas Ananda é nome de homem. Perfeito. Obrigada, professor. Nada, Bruna. Zé, então estamos prontos? Acredito que sim. Então, te agradecer de novo por essa dedicação toda aqui, quase 2 horas de muito conhecimento, muita história, muita sabedoria, e acho que o pessoal aproveitou bem aqui, né? Muito bom. Boas as perguntas também. É bom ter esse diálogo assim, né? Muito bom. Super. Muito bom. Então, a gente quer convidar para a próxima palestra, né? Que é 20 de abril, também numa quarta-feira, mesmo horário, né? 19 horas.
Na verdade, quem fez a inscrição para a primeira já recebeu os 2 links, né? Então, não precisa fazer uma nova inscrição. Mas fica o convite para também convidar outras pessoas, né? E aí tem mais um convite, assim, né? Que é o método pelo qual o Buda, né? Com toda essa história que o Fernando contou, o Buda se sustentou, que é o método da mendicância, né? Ele não tinha nenhum patrocinador, não tinha nenhuma fonte de renda fixa, e ainda assim ele conseguiu andar por tantos lugares, né? E beneficiar tantas pessoas, e o SEB funciona desse modo também. Então ele funciona oferecendo a tigela, e, né, todos e todas que sentirem convidados e convidadas a oferecer, podem fazê-lo mesmo, né? Já se inscreveu agora, pode oferecer depois, não pode oferecer agora, mais adiante vai poder oferecer, fique à vontade. Não tem nenhuma cobrança de taxa nem nada, é pela doação espontânea mesmo de cada um e cada um. Então a conta está lá, né, nesse mesmo link, e tem um link geral do SEB Porto Alegre com o contato e os dados para doação, quando se sentirem à vontade. E não sei, Paula, lembra de mais alguma coisa? Acho que é isso. Convidar para o pessoal ir presencialmente agora, né, que as nossas atividades estão retornando e que a programação está nas redes sociais, sendo atualizada pela DEA sempre. Acho que é isso. Obrigada. Muito bom. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos e nos encontramos daqui a 15 dias. Isso aí. Valeu, obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Cassiane.